Para explicar as várias experiências que foram feitas com objetos eletrizados, a gente observou duas coisas básicas dos cientistas da época, isso no século XVIII. Primeiro, que a força que surge entre essas cargas opostas ou iguais, ela é proporcional às cargas. Isso significa que se eu dobrar a quantidade de carga de uma carga, estou com duas cargas, Q1 e Q2. Se eu dobrar a carga Q1, eu vou dobrar a força. Se eu dobrar a carga Q2, eu vou dobrar a força também. Então, na verdade, a força é proporcional ao produto das cargas, certo? Mais carga, mais força. E o segundo fato que foi observado é que a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre as cargas, certo? Então, isso significa que se eu começar com uma carga Q1 e uma carga Q2 e dobrar a distância, intuitivamente a gente já espera que a força seja menor, né? Mas o que essa lei está dizendo é que a força vai cair para 1/4 da força original. Porque o quadrado de 2 é 4, o inverso de 4 é 1/4, certo? Então, é isso aqui que foi observado para esses objetos eletrizados, certo? Então, a gente consegue juntar essas duas observações em uma fórmula simples. Está aqui, dizendo que a força elétrica que vai surgir entre duas cargas é proporcional às duas cargas, certo? Ao produto das duas, inversamente proporcional à distância entre elas, d. Isso aqui é a tal constante de proporcionalidade, em que você juntou a proporcionalidade daqui e daqui em uma constante só. Então, essa lei simples é o que a gente chama de lei de Coulomb, certo? Ganhou o nome do descobridor da lei, que diz para você como é que a força elétrica se dá entre duas cargas pontuais que estão separadas a uma distância d. Então, aqui nessa figura, eu coloquei duas cargas pontuais, Q1 e Q2, separados por uma distância d, e a gente está vendo aqui a força que a lei de Coulomb prevê, certo? Uma coisa que eu não disse aqui, porque essa equação está dizendo qual é o módulo da força. Mas a força, a gente sabe que é uma grandeza vetorial. Então, além de módulo, ela tem direção e sentido, certo? Então, nesse desenho que eu fiz, eu estou mostrando a direção e o sentido dessa força, né? A gente está vendo que a direção é da reta que une as duas cargas, Q1 e Q2. Então, esse vetor, força, vai estar nessa reta, que eu botei um pontilhado aqui, certo? É isso que significa aquela observação que eu falei, que a força vai ser de atração ou repulsão. Se a força não estivesse nessa reta, seria uma força de torção, certo? Não seria uma força de atração ou repulsão. E o sentido da força, a gente já viu qual vai ser o sentido, porque a gente falou isso logo antes, que o sentido da força vai ser de atração se as cargas forem diferentes e vai ser de repulsão se as cargas forem iguais. Então, pelo desenho que eu fiz aqui, essa força apontando para lá e essa força apontando para cá, a gente já sabe que essas duas cargas são iguais, do mesmo tipo. São as duas positivas ou as duas negativas, certo? Então, essa é a lei de Coulomb. Se você explicar junto qual é o módulo da força que surge, qual é a direção e qual é o sentido, certo? Está tudo encapsulado aqui. Essa lei é a lei básica que explica qual é a força que uma carga elétrica exerce sobre outra carga elétrica, certo? Aqui, a gente está vendo como isso funciona naquela fórmula, como é que funcionam as constantes. A unidade de carga que a gente tem no sistema internacional é Coulomb, certo? Em homenagem, claro, ao Coulomb que descobriu essa regra. A unidade de distância que a gente usa no sistema internacional é metros. Então, se você usar Coulomb para carga e metros para distância, aquela constante de proporcionalidade K, que aparece na lei de Coulomb, essa constante tem um valor preciso, que pode ser medido em experiências. Isso foi feito. Essa constante tem esse valor aproximado, 9,0 vezes 10 a nona, Newton vezes metro ao quadrado sobre Coulomb ao quadrado, certo? Então, aplicando aquela fórmula e usando essa constante com esse valor, você vai descobrir qual é a força que as cargas estão fazendo. A força vai sair em newtons, que é a unidade de força do sistema internacional.